O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Deus, inteligência suprema, criador de todas as coisas. Jesus, guia e modelo de conduta. Caridade, sem ela o Espiritismo afirma, não há salvação. Deus, Cristo e caridade são o lema da Federação Espírita Brasileira, a FEB, desde 1884. No programa de hoje, você conhece um pouco mais sobre a história da FEB. O convidado para a entrevista é o palestrante Carlos Sá. Ele explica a visão espírita sobre Deus, Jesus e caridade. Quando Ismael nos propôs, como lábaro de sua mensagem, o lema Deus, Cristo, caridade, estava nos colocando numa dimensão universal de ser e, ao mesmo tempo, nos condicionando à prática do bem como condição única de emancipação e de libertação. Para conversar um pouco mais sobre Deus, Cristo, caridade, nós convidamos o palestrante espírita Carlos Sá. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Doação é caridade? Eu chegar no Dia das Crianças e fazer uma boa doação de brinquedos num orfanato, ou enfim, doar a quem precisa. Doar é caridade? A doação, quando é da intimidade do ser, da criatura, é caridade. O que é doação da intimidade do ser? Daquilo que não sobra de nós, daquilo que é importante para nós. É uma forma de irmos aos poucos nos libertando do sentimento de posse e, consequentemente, do egoísmo. Entretanto, a doação, embora não se constituindo em caridade pura, não deixa de ter também seu mérito e seu efeito bondoso. A doação, quando partida da intimidade da criatura, ela é bem vista aos olhos dos céus. A esse propósito, Kardec nos oferece uma parábola tocante. Aquela senhora distinta, pertencente à nobreza da sociedade, leva consigo a filhinha pequenina, e na carruagem que possui, carrega consigo bens, mantimentos, vestimentas, medicamentos, e dirige-se aos bairros pobres da cidade. E lá chegando, no tugúrio, a mãezinha enferma, já não tem leite para amamentar os menorzinhos, e ela cuida de tudo pressurosa. Assiste aos pequeninos enfermos, alimenta-os, veste-os, dá-lhes banho, e conforta a senhora enferma, dando-lhe notícia do marido hospitalizado. A filha pequenina, vendo o trabalho da mãe, diz: mamãe, eu também quero fazer caridade. Dá-me algo para que distribua com os pobres. E a mãezinha, elucidando e educando, afirma: minha querida, tu já fazes de ti ao cuidares dos pequeninos e zelares pelos pobrezinhos. Além do que, se te der algo para dar a alguém, nisto qual o teu mérito? A partir dessa visão, nós podemos perceber claramente que quanto mais doarmos de nós mesmos, mais caridosos estaremos sendo, porque nos esquecemos de nós. Não é uma questão material, portanto. Portanto, não. Voltamos ao ponto do início da entrevista. Exatamente. É uma visão diferenciada de ser e de sentir, ao mesmo tempo em que, não desprezando os valores materiais indispensáveis à vida, a eles não nos apegamos. Absolutamente não. Não seríamos estroinas ou incautos em dissipar os bens, mas em distribuí-los adequadamente. Quem mais tem, mais dá. E nisso estaríamos construindo uma sociedade verdadeiramente cristã. O senhor acha que essa mensagem ela é clara
por exemplo, na Bíblia, na palavra do Cristo, isso fica claro para as pessoas? Porque às vezes me parece que não há exatamente esse tipo de compreensão quando se trata de caridade. É verdade. A mensagem de Jesus nos propõe constantemente a renúncia de si mesmo. Não aquela renúncia de recolhimento em claustros ou do afastamento do ambiente social, porque é no momento em que convivemos uns com os outros que despertamos em nós os melhores valores. Testamos em nós esses valores. A noção de amor que Jesus nos traz é tão plena de realidade que não podemos nos furtar a ideia primeira de que a nossa felicidade só se realizará no outro. Porque eu não posso ser feliz no instante em que alguém ao meu lado esteja infeliz. Essa felicidade ególatra, concentradora, é que nós precisamos trabalhar no sentido de afastá-la de nós. Mas quando eu puder vibrar de contentamento pelo bem que ele alcançou, quando eu puder me sentir realizado e planificado em felicidade pela felicidade que você sente, eu estou sendo feliz, porque estou exprimindo a minha felicidade no meu semelhante, no amor ao próximo, no serviço ao bem do meu irmão. Dentro disso que o senhor falou, significa então que mesmo, e muitas vezes, as pessoas mais humildes, essas sim conseguem ser muito caridosas. Com absoluta certeza. Porque naqueles lares onde falta o pão, a vestimenta, é onde você vai encontrar solidariedade. Porque a convivência com a escassez nos educa, no sentido de oferecermos àquele outro porque sentimos que ele necessita mais do que nós. Nós temos algo. Por menos que seja, temos algo. E aquele outro, coitadinho, nem esse algo mínimo possui. É tão comum no interior, nos lugares mais humildes e pobres, a gente encontrar a partição dos bens comuns. Isso é a prova de que a caridade não depende de pujança material. Depende só de pujança espiritual, nesse amor sublimado que somos exortados a vivenciar, já não mais no sentido do amor exclusivo de posse, minha família, meus filhos, minha esposa, meu marido. Não, meus irmãos. Nós estamos nos educando para sermos cidadãos universais, porque são tantas as moradas do Pai, que nós temos que nos congregar nessa família imensa que a paternidade divina construiu. Não temos essa visão de uma forma geral. Eu acho que nós vivemos hoje numa sociedade que não caminha muito, não trilha muito por esse caminho, digamos assim, não é? É porque para que sobrevenha a ordem é necessário que haja o caos. Nós só valorizamos a saúde quando a perdemos, a vida quando a temos arriscada. Só quando, na iminência da perda dos bens superiores da vida, é que nós nos movimentamos. Isso é da natureza humana, o senhor acha? Não diria que é da natureza humana, mas nós nos comprazemos, atraídos pelos apelos da matéria, da carne, que são fugidios. São prazeres que rapidamente se consomem. E os prazeres materiais, eles trazem consigo ainda um guante, que é a necessidade de repetência daquele prazer para que nos sintamos memorizados suficientemente deles, ao passo que o êxtase espiritual, a sua só lembrança nos traz a mesma plenitude daquele momento vivenciado. Nós não precisamos repeti-lo, basta lembrar. Carlos Sá, muito obrigada por essa entrevista, por esses esclarecimentos sobre Deus, Cristo, caridade. Muito obrigado. Olá, esta semana o Alcides Guimarães Maciel nos enviou a seguinte pergunta. Gostaria de saber se ao ficar grávida a médium psicofônica deve ou não afastar-se da reunião de desobsessão. Caro Alcides, a reunião de desobsessão caracteriza-se como uma atividade em que um grupo de pessoas dirige-se ao atendimento fraterno
tanto a pessoas encarnadas quanto aos espíritos desencarnados. Ocorre que durante estas atividades é muito comum momentos de extremada sensibilidade ou de forte apelo emocional, seja por parte daqueles espíritos que estão sendo atendidos, seja por parte daqueles que estão participando do trabalho. E por esse motivo, na condição de gestação, a mulher deve guardar um cuidado especial, principalmente em relação ao seu próprio equilíbrio físico, sendo recomendado, portanto, que ela evite atuar na condição de médium durante a reunião, principalmente se a gestação apresenta qualquer tipo de problema, porque nesse caso, o equilíbrio emocional da mulher é extremamente importante para a sua própria saúde, quanto para a saúde do reencarnante, do bebê que está nascendo. Recomendamos desta maneira que, se ela quiser participar das atividades e tiver uma gravidez em condições normais, que atue na observação da atividade, com a vibração fraterna, com o dirigir para os circunstantes na reunião o pensamento equilibrado, o pensamento de prece, que será igualmente de grande valia para aqueles que estão participando da atividade. Um homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por ladrões que roubaram tudo que tinha e deixaram-lhe ferido. Jesus nos ensina, de uma forma geográfica, que nós não podemos descer do topo da sintonia com Deus para regiões inferiores. O homem deixou o templo de Jerusalém, que ficava no mais alto do Monte Moriá, em busca de Jericó, uma cidade que fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Isso serve para Jesus nos ensinar que, se em vez de descer o homem fosse subindo, nada teria lhe acontecido. Conosco é a mesma coisa. Quando sintonizamos com Deus, quando buscamos as luzes do alto e o auxílio da espiritualidade superior, não fracassamos e nem caímos na estrada de Jericó. Portanto, se a nossa vibração, em vez de subir a Deus, ela desce, nós somos passivos de obsessão. Nós somos passivos de ser assediados por espíritos inferiores e, como aquele homem que Jesus fala no Evangelho, ficar caído na estrada de Jerusalém a Jericó. Portanto, para nos livrarmos desta queda no caminho evolutivo, devemos fazer o que Jesus ensina no próprio Evangelho. Vigiai e orai. Esta é a receita para o nosso dia a dia, para o reencontro com Ele. Muita paz. O programa de hoje chegou ao fim. Fique com as imagens dos jardins da sede da FEB em Brasília. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou.